Bem, olá, gente. Vamos aqui dar uma continuidade, então, no nosso último encontro, né, que a gente estava lendo o capítulo O Poder, peraí, o Dinheiro Mundial. É uma coisa bem assim, né? E aí a gente, né, no último encontro, a gente ficou discutindo bastante, né? A gente chegou a abordar a diferença entre troca-idade, o estado do dinheiro, o problema do valor para os economistas clássicos, né? O que é a mercadoria, que se trata, né, de um contrato social entre as mercadorias, a leitura do Hobbes, e a gente tinha parado, né, mais ou menos nesse momento em que a gente chegava na parte do capítulo em que o Karatani discutia o poder compulsório do dinheiro, né? Ou seja, ele tinha falado, né, que na verdade ele fala, né, bem, existe um contrato social, né, que é a relação das mercadorias entre si, né, produzido pela situação, acho que pela dinâmica de fetiche, né, de fetichização, e traz essa questão, né, bem, mas contrato social geralmente é um contrato entre pessoas, né? Como é que isso funciona, né? Bem, primeiro que isso tem a ver com a definição, né, da pessoa com relação ao dinheiro, ela é definida como proprietário, né? E nessa situação você vai ter o poder. Onde que vai aparecer o poder nessa relação do dinheiro, né? Nessa relação da troca de mercadoria? Ela vai aparecer na assimetria entre possuidores de mercadorias e possuidores de dinheiro, né? Por quê? Porque a mercadoria ela é um objeto qualquer, desde que esse objeto seja posto em situação de venda, né? Ou seja, que seja posto no mercado, e ela pode ser trocada, em tese, por qualquer coisa que tenha o mesmo valor que ela, né? Só que essas coisas elas são trocadas não apenas, digamos assim, por outras mercadorias, né, embora possa ser o caso, mas como encontrar alguém que tenha uma mercadoria que vale exatamente a sua é uma questão muito complicada, né? A troca, o Marx elabora, né, o processo de a troca, né, a fórmula do valor, aí depois ele vai expandindo a fórmula do valor até chegar no dinheiro, né? A gente chega a um momento em que a gente tem esses dois polos da operação, né? Por quê? Porque na fórmula do valor, você tem o valor que se exprime de um objeto e ele se exprime sempre em outro objeto, né? Então, o valor de uma coisa aparece em outra, né? Essa é a estrutura, a fórmula do valor simples, né? Com relação ao dinheiro, o que o Marx vai dizer basicamente que se antes qualquer mercadoria pode ocupar as duas posições, numa sociedade com o mercado desenvolvido, vai ter uma mercadoria específica que vai ocupar o ponto do aquele objeto na qual se expressam os valores, que é o dinheiro, né? Que ele vai começar sendo pelo ouro, né? E a prata, não porque ouro e prata têm um valor inerente, né? Mas por uma razão contingente, né? Da própria estrutura desses objetos que permite com que eles sejam, digamos assim, aptos. O seu valor de uso é útil para ocupar a posição de ser o ponto da expressão do valor, né? Então você vai ter uma simetria. Por quê? Porque se o objeto no qual se exprime o valor, né, é sempre o mesmo, então esse, né, você tem uma inversão, né? Esse acaba sendo mais forte, né? Por quê? Porque qualquer mercadoria que você tem, você vai poder trocar apenas pelo quê? Por dinheiro. Agora, o dinheiro você pode trocar por qualquer mercadoria. Então, assim, existe uma diferença aqui, né, que é bem interessante, que é as duas valem a mesma coisa. R$ 10 e, sei lá, uma garrafa de 2 litros tem o mesmo valor, né? Só que, o mesmo valor de troca, né, digamos assim. Só que a questão é que você não vai poder, com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, comprar qualquer coisa, né? Você vai apenas comprar dinheiro, né? Só que aí tem que ter alguém que tem dinheiro que precisa querer ter a sua Coca-Cola, né? Por outro lado, se você tem dinheiro, você pode, você não precisa, é bem mais fácil você encontrar alguém para receber seu dinheiro, né?
Porque como o dinheiro pode comprar qualquer coisa, todo mundo quer esse objeto, né? É como se ele fosse assim um objeto que fosse infinito, né? Ele é o dinheiro, ele é o tesseract do capitalismo, né? Porque ele tem ali a força do infinito. Não é um infinito total, no sentido de que não é, assim, você pode comprar qualquer coisa, mas não pode comprar tudo, né? No sentido de que você pode comprar qualquer coisa que esteja no limite que você tem de dinheiro, né? Então, assim, essa situação, ela vai estabelecer, né? Você tem posses diferenciais, né? Isso vai criar uma objetividade, né? Que vai criar uma compulsão assimetrizante diferente da reciprocidade da Hall, né? Porque a circulação da Hall, né? O poder da Hall, ele é um poder da reciprocidade, né? Você tá todo mundo ali, digamos assim, envolvido sempre, né? Você trocou, mas a coisa continua interligada. Numa situação de, eu não vou dizer de equivalência ou de identidade, né? Mas você tem ali uma certa posição em que ainda dá para um ocupar a posição do outro. Quando você tem a compulsão propriamente do dinheiro, aí você tem uma situação assimétrica, né? Essa troca não é homogênea, né? Então, assim, então o que ele vai fazer, né? Aquilo que ocupa a posição da forma dinheiro funciona como dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro não é alguma coisa, ele é uma posição num determinado sistema, né? E qual é essa posição? É a posição de ser aquela coisa que expressa o valor de todas as coisas, né? É assim que o Marx define, inclusive, no capítulo, acho que é no final do capítulo do valor, se eu não me engano, enfim, mas é onde ele vai desenvolver a fórmula do valor, né? E de onde vem isso, né? Bem, você tem artigos de troca externa, né? Ou seja, produtos, né, locais que você vai abrir mão deles, né? Mas isso é uma coisa interessante, né? Aquilo que pode ser dinheiro tem que ser um bem útil facilmente alienável. Então, assim, tem que ser algo que você tem em excesso, mas tem que ser algo também que seja trocável. E aí um exemplo que ele dá é gado, né? Cabeça de gado. Realmente, cabeça de gado é alienável porque está em movimento, essa porra, né? É muito bom isso. Tipo, infelizmente, eu só vi, sei lá, o primeiro ou o segundo episódio de Pantanal, viu? Os primeiros episódios só. E aí eu lembro que teve uma hora que o cara tá com uma bolsa aqui, né? E aí fala assim, quanto tem aí? Aí ele fala, tem 500 cabeças de gado, né? Tipo, é muito bom, porque realmente, assim, ele tá... Se é dinheiro real, não faz diferença, né? O que importa é ser um bem facilmente alienável, né? E, assim, cabeça de gado, né, nos povos nômades, acaba sendo útil, né? Porque é útil para todo mundo. Muitas pessoas vão querer isso, porque você sempre tem um uso para fazer da cabeça de gado, né? E ao mesmo tempo é algo que dá para trocar, né? Dá para carregar durante o nomadismo, né? Então, assim, mas assim, mas no caso os nômades, né? Tudo já é de certa forma alienável, né? Porque eles estão sempre em movimento. Mas assim, só para marcar, né? Porque assim, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Esse caráter alienável do dinheiro. Porque eu não entendo nada dessas discussões de lastro de ouro, lastro de dólar, né? Mas tem o pessoal lá, né, que fica falando da coisa dos commodities, né, como o novo lastro possível. Não tem um papo assim, Michael? Eu estou viajando. Na verdade, ele é o lastro atual, né? Ah, Baseado é? no... Commodity. Tipo, é o petróleo, né? Assim, o que acaba funcionando como esse lastro. É só que ele não é definitivo, e tem toda essa discussão de, tipo, se você... É complexa essa discussão, mas tem essa coisa... Lembra quando teve aquela discussão de a China e a Venezuela começarem a comprar, vender petróleo sem ser em dólar, sem fixar por dólar? Isso afetaria o dólar como essa moeda padrão das negociações internacionais. Então, Sim. isso criaria uma certa crise nesse modelo e tal, né? Mas é foda. Eu já tive uma época de ficar curioso com isso aí, mas eu acho é os troços que tem que perguntar para a Raquel, economista, isso aí. É. Não, mas é engraçado esse petróleo, porque é isso, né? Petróleo é uma coisa facilmente alienável, né? Você, É, você constrói uns gasodutos
acabou, né? A coisa está ali, indo de um lugar para outro, né? Gasoduto não, oleoduto, né? Mas você constrói as coisas, né? E claro, né? Se certos metais ocuparam historicamente essa posição do dinheiro, não é porque eles tinham algum valor em si, né? Mas justamente por três características: facilidade de mensuração, divisibilidade uniforme e transportabilidade, né? Ou seja, você carrega no bolso moedas, né? Você pega uma barra de ouro, você derrete ela e cunha, né? Moedas, ou seja, tranquilo. E facilidade de mensuração, porque você, assim, inicialmente você mede pelo peso, né? Depois você vai ter a mensuração via os números, né? Mas, assim, a princípio é uma coisa simples, né? Mas o que o Karatani vai falar além disso, né? É que, e isso é um ponto importante, né? Que, assim, o dinheiro e o golpe do Karatani é sempre esse, assim, o Karatani, assim, o mínimo, o quanto eu posso despsicologizar essa situação, né? Parece que ele está sempre indo na direção oposta de uma psicologização. Talvez é por isso que eu gosto do Karatani, porque eu tenho uma tendência muito fácil de narrativizar e psicologizar as coisas. Mas, assim, o Karatani vai falar assim, o dinheiro mundial, o dinheiro, né, só vai aparecer, então, quando você tem que ter equivalência entre grupos não equivalentes, entre sociedades diferentes, entre diferentes sistemas de valor, né? Por isso que ele vai dizer, a fonte do dinheiro mundial não vem de uma noção de equivalência, né? Até porque equivalência tem na dádiva, né? Você tem uma aparência de equivalência determinada por costumes e tradição e fundamentada no tempo de trabalho social para produzir, né? Enfim. Mas, assim, as trocas mercantis, eu queria falar, né? A equivalência das trocas mercantis a partir do preço depende da constituição de um sistema de interrelações das mercadorias a partir de um equivalente universal. O desenvolvimento da forma de dinheiro a partir do metal torna visível a relação de todas as mercadorias em todas as regiões, permitindo a troca entre diferentes comunidades e estados. Então, assim, o papel do dinheiro, de certa forma, é engraçado isso, né? Ele torna visível a possibilidade de você circular em diferentes meios, né? Tanto que isso é uma coisa fundamental que o Karatani vai marcar. O que é usado como dinheiro mundial não é usado como dinheiro interno, né? Ou seja, a equivalência, esse processo de equivalência, ele não é no interior de um sistema, porque o interior do sistema já vai ter as suas formas de troca, suas formas de interação, enfim, né? Isso vai se estabelecer somente quando você sai de uma comunidade. Você quer falar alguma coisa, Léo? Quero. Duas coisas. Uma, eu acho que uma diferença importante é que, no caso das trocas entre comunidades, antes de você ter o dinheiro funcionando como esse equivalente, você precisa criar essa relação recíproca de reciprocidade com esse outro grupo diferente para poder possibilitar a troca. Ela antecede. O dinheiro não pede essa necessidade de você criar um laço para trocar, porque ele se impõe como o equivalente geral que imediatamente torna possível essa troca, né? Isso apareceu, aí você falou agora disso de que a comunidade externa se torna isenta das trocas entre países, que elas não acontecem da mesma forma como é no interior. Naquele texto do valor dos pobres, eu acho que o que está em jogo na discussão do filtrante é colocar o dinheiro como a única coisa que circula entre o que ele chama de distintos regimes normativos nas comunidades, é exatamente isso, só que no interior do espaço. E está justamente associado a uma certa perda de um horizonte de, como é que eu vou te dizer, de desenvolvimento das nações, que é no sentido de que você tinha um horizonte, vamos crescer em direção a mais distribuição de renda, mais empregos, não sei o quê, num sentido de democratizar o acesso ao emprego, e aí com os empregos vem direitos, a gente tem um momento de retrocesso disso nos anos 70, e é como se essa lógica que antes funcionava entre países, que você só é meio que... A única relação de adversidade, de animosidade que você tem é com o não cidadão, né? Com o cidadão de outro país, assim.
quando você começa a romper esse pacto que funcionava no interior do país, um país que atende e dá direitos dos seus cidadãos, meio que essa outra lógica começa a se impor. E aí, tipo, a mesma circulação, a criação o dinheiro como criação, como criador de equivalência, que operava no outro âmbito, passa a operar no âmbito interno também. Eu acho que esse é um movimento interessante para pensar todo esse processo de precarização, toda essa discussão sobre os laços comunitários e não sei o quê, que a gente fica vendo aí. E de como é que o dinheiro... Eu acho que por isso que eu gosto desse artigo do Feltran, é porque eu acho que quando você não tem mais nada, tipo, segurando e mantendo isso, o dinheiro acaba sendo a única maneira de se comunicar, por exemplo, sei lá ele está usando, sei lá, o traficante, o pastor e a representante da assistência social do governo, entendeu? E eu acho que isso é muito real, assim, cada vez mais real à medida que essa situação vai se ampliando, assim. Enfim. Eu acho que o que você falou, a gente poderia até redescrever assim, né? Tipo assim, se tem dinheiro circulando, é porque tem mais de uma comunidade. Tipo um índice, né? Sim, é Não, interessante. É o um jeito bom dinheiro, de pensar. o dinheiro não é digo assim, não é o dinheiro que produz isso, mas é porque assim, se o dinheiro está podendo circular em certos espaços, entre certos grupos, é porque esses grupos não estão é, fazendo outros tipos de troca, né? Sim. E aí eu acho que isso leva a gente realmente, assim, que é para uma situação desconfortável, porque entender que todos os espaços já foram monetizados, né? Tipo, a gente não quer fazer mais nada, por favor, né? A gente raramente vai fazer. Assim, quando a gente. E é aquilo, né? Se a gente faz algo por favor ou por obrigação, aí tudo bem. Aí tem uma comunidade ou tem um Estado, mas quando você tem dinheiro, aí quer dizer assim, ok, então aqui tem uma diferença, né? Então, tipo assim, talvez é para você, eu vou fazer um favor, sabe? Ah, pede para, sei lá, cuida do meu cachorro. Se tu me pedir isso, como nós somos amigos, eu faço. Agora, às vezes você tem aquele vizinho que você não é tão próximo, mas que é uma pessoa que você confia, você vai dar o dinheiro. Uhum. Então, eu acho que realmente assim, a gente pode pegar esse. Acho que é muito bom o que você falou, né? A gente pode pensar isso do dinheiro não só para fora, mas para dentro, né? E assim, e ele vai falar, né? Porque assim, ele está falando, né, sobre. Porque esse capítulo é muito sobre o poder do dinheiro, né? É menos sobre o dinheiro e mais sobre o poder. E o que ele vai marcar é que, assim, apesar do dinheiro ser cunhado pelo Estado, o seu poder não vem do Estado. E não poderia vir, porque o Estado é um grupo fechado, né? Ele é menor do que o espaço no qual o dinheiro circula. Então, assim, o esquisito o poder do dinheiro não pode vir de nenhuma das partes de onde ele surge, de onde ele circula. Né? Então, assim, de onde vem isso? Né? Bem, o cara também vai falar, né? Quais são as condições, né? Bem, vem de uma mistura do trabalho do Estado, né? Ou seja, a regulação, e de um poder inerente às trocas. E assim, é nessas horas que eu penso assim, cara, o Karatani é apenas o falso organizado. Porque assim, você começa a ficar confuso, né? Como assim? O poder do Estado, o poder das trocas, mas troca e poder não é uma coisa diferente. Como é que isso funciona, né? E porque tem um poder próprio na troca, né? Nessa compulsão que equaliza duas coisas diferentes, né? E no caso equaliza, esse é o poder do dinheiro ao apontar para um terceiro, né? Porque dois serviços são iguais na medida em que eles valem o mesmo dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo parece que a gente está indo para uma parte de fora, mas não está, porque a forma do valor do Marx é justamente isso, né? A mercadoria que vai ocupar essa posição de terceiro, né? Ou seja, o poder da equivalência, né? Ele tem que ser também ele uma mercadoria, mas não que ele seja uma mercadoria que tenha um poder em si, né? Não é um poder inerente, né? É um poder que tem a ver da situação específica de uma mercadoria, né? Ou seja, o poder da mercadoria está no fato dela ser alienável e transportável, ou seja, dela ser um excesso
e um excesso que eu posso circular. Então, assim, o poder do dinheiro, da forma dinheiro, está aí, né? Que ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E tem o suficiente dela para você também não precisar dela. Mas ela tem que ser uma mercadoria, né? E tanto que aí é por isso que a gente tem uma estrutura assim, né? Assim, é porque eu fiz esse desenho, por quê? Porque o Karatani, ele fala muito sobre que o valor só aparece, né, na, na transição entre dois sistemas de valores diferentes, né? Então, assim, só para explicar um pouquinho a legenda, né, porque não dá para ver. As setas verdes são as trocas que acontecem efetivamente numa sociedade. Então, você tem um equivalente local, você tem vários tipos de mercadoria, né? A, B, C, D, aqui também, né? Você tem todas, né? E aí você pode sempre, vender uma mercadoria em troca de dinheiro, né? E isso, só que essa situação, ela se sustenta pelas setinhas azuis, né? Tipo, você pode fazer isso porque A e B são equivalentes, D e B, C e B, enfim, existem essas relações equivalentes, mas elas são relações de equivalência, digamos assim, potenciais. Elas são a condição para que o dinheiro possa ocupar essa posição, né? De certa forma. E, por sua vez, o dinheiro mundial, você não vai também trocar as mercadorias por dinheiro mundial. É o equivalente local que vai ser comparado ao dinheiro mundial, né? Então, assim, e aí também todas as mercadorias se relacionam com ele por causa disso. Só que, qual é o interessante do Karatani? Esses sistemas, tanto que vocês veem que eu botei letras diferentes, né? A, B, C, D, alfa, beta, gama, delta, eu não lembro mais do vocabulário russo, mas a questão é, o que é o valor das coisas, né? O valor das coisas eu vou só botar um som mudo, Marca, porque tá rolando. O valor das coisas eu já tirei esse mudo. O valor das coisas assim, tem dois níveis de valor. Primeiro, as coisas têm um valor a partir das diferenças, né, de um sistema. Então, o valor do equivalente local depende do sistema no qual ela está inserida. Por outro lado, existem vários sistemas, né? O dinheiro mundial ele está entre os sistemas, de certa forma, né? Ele é o que acontece quando você compara dois sistemas diferentes e precisa encontrar um ponto, né? Então, o poder dele não pode estar em nenhuma comunidade específica, né? Ele é justamente a relação da ausência de relação, né? Porque justamente é porque não tem uma relação que o dinheiro se elabora, né? O dinheiro mundial, né? E isso é uma estrutura, né? Como a gente viu, né? Se a gente der um zoom também, ela é uma estrutura que eu falei, ela é assimétrica, né? Pois é, isso de relação da ausência de relação. Pois é, eu acho que é isso, né? O dinheiro ele aparece quando você tem, quando você não tem relação aqui, ele aparece, né? E é uma estrutura que ela é assimétrica, né? Porque você tem você tem um possuidor do dinheiro, ele pode trocar com qualquer pessoa, né? Mas nenhum possuidor de mercadoria pode trocar entre si, né? Por isso que a seta tá assim, né? E por outro lado, o possuidor de mercadoria, ele só pode trocar com o possuidor de dinheiro, né? Então assim, ele é uma situação mais frágil, né? O dinheiro, então, o que ele permite? Ele permite que você não precise encontrar um parceiro de troca, né? Isso permite você superar limites temporais e espaciais, né? Mas, em compensação, isso constrói relações assimétricas, né? Que, inclusive, põe o ônus do vendedor, né? Porque o seu produto precisa valer aquele dinheiro. Ninguém vai perguntar se o valor do dinheiro vale, porque o dinheiro é justamente aquilo onde se expressa o valor de todas as coisas. Agora, o produto precisa, né? Ele precisa passar pelo salto mortal. Acho que tem mais um desenho só. Então, assim, a gente tem essa situação assimétrica, né? Que vai, digamos assim, né? Implicar numa certa dominação de classe.
Tchau, Germano. E só que assim, isso ainda não é para o Karatani o que a gente chama de capital, né? O capital, ele é o efeito da estrutura do dinheiro. Porque se o dinheiro é esse elemento que implica numa posição assimétrica, que traz consigo um poder, né? Um poder de dominar os outros, porque quem tem mais dinheiro pode mais, né? Porque ele pode trocar por qualquer mercadoria, não apenas por dinheiro, começa a ser desejável que o dinheiro se torne objeto de acúmulo, né? Então, a gente vai ter aquela situação louca, né, em que as pessoas vão estar guardando dinheiro para se acontecer alguma crise, mas a situação da crise é justamente quando o dinheiro também muitas vezes perde o valor, né? Porque aí você precisa realmente de bens materiais, né? Então, assim, essa instauração do dinheiro, eu acho que assim, o Karatani ele está sempre muito próximo dessas motivações freudianas, né? O Marx a gente não pode falar isso, né? Porque o Marx é anterior, mas assim, para o Karatani ele sempre descreve as coisas assim, dá para ver que é uma certa inversão perversa, né? Porque aquilo que era um meio para se torna um fim, né? Então, assim, o dinheiro, você vai acumular ele, né, em um processo sem limite, né? E é uma coisa meio esquisita, é uma coisa meio imbecil, porque o dinheiro, ele não é nada, né? Você está acumulando papel, moeda, metal, você não pode usar, né? Mas, assim, existe essa situação, né, que é o fetiche do dinheiro, que é justamente essa confusão de achar que as mercadorias têm o seu valor a partir do dinheiro. Só que toda a obra do Marx é para mostrar o contrário, né? Ainda que o mercado dependa do dinheiro, o poder do dinheiro vem do fato de que todas as mercadorias estão expressando o seu valor no dinheiro. Não é nenhuma propriedade intrínseca do dinheiro, né? Só que a situação de fetiche é essa, né? Ela justamente apaga a fonte do seu poder, né? E isso é uma coisa que eu acho que é importante marcar, né? Que não é que, então a gente tem que desmistificar e dizer que o dinheiro não vale nada, é só um papel. Não, não é isso, né? Isso, inclusive, assim, eu estava agora numa discussão, o trabalho do Alan, né, que trabalha sobre fetichismo, e, e uma coisa que aparece muito no texto dele, que eu estava comentando e tal, é que as coisas, dizer que o valor delas é constituído por relações não significa dizer que o valor é falso. Então, assim, apontar o fetiche do dinheiro não é dizer que não vale nada, é assumir que não vale nada. Aliás, perdão, é assumir que vale, sim, só que ele vale por conta da constituição desse objeto nas relações nas quais ele está inserido, né? E é importante para o dinheiro funcionar que as pessoas acreditem que ele vale intrinsecamente, né? Então, assim, essa dinâmica é importante, porque se a gente não acreditasse que o dinheiro tivesse um valor, a gente não trocava as coisas, né? Então, é preciso... Só um Fala. detalhe, eu acho que nem precisa a pessoa acreditar que o dinheiro tem um valor intrínseco. É, que por representar, por expressar relações sociais concretas, materiais, isso aqui de uma certa forma, ele funciona, entendeu? Tipo assim, não adianta dizer que dinheiro é só papel, porque o papel compra pessoas hoje. Tipo, compra o que você quiser, compra comida. Se você tiver esse papel que não vale nada o suficiente, ele funciona, não importa se ele não tem valor intrínseco, essa discussão toda, entendeu? Aí, por isso que eu falo assim, quando você faz essa descrição, por exemplo, é isso que eu estou dizendo que me lembra demais, e não me parece à toa que seja uma referência importante para o Karatani, mas é a porra do moço, cara, isso aí. Quando ele vai escrever o Maná lá, sei lá como fala, se é Maná, mas enfim. É isso, né? É esse troço que confere poder a um certo objeto, um certo ritual, ou uma coisa. É o que confere esse poder às coisas de produzir mudanças, de fazer coisas efetivamente. Tipo, é a mágica, né? Tipo, essa é a mágica do dinheiro também, né? Não importa se é só papel, importa que ele produz uma mágica, que é Sim, concreto.
Sim, é exatamente. É massa demais isso. Quer dizer, horrível, assustador, mas é verdade. Não importa que é uma mentira. É, Pelo contrário, na verdade, assim, eu acho que o interessante é o fato das pessoas. E eu diria assim: é isso. Não é nenhuma questão de que precisa que as pessoas acreditem, né? Mas precisa da situação interpassiva, né? Eu não preciso acreditar, alguém acredita, né? exatamente, exatamente. Não, isso é bom você lembrar isso, porque é esse o ponto. Você pode, enquanto pessoa, dizer, não, eu não dou valor para dinheiro, eu estou aqui nas minha relação, você é autossuficiente, aquele claro, exemplo, vou plantar aqui, viver da minha arte, não sei o quê. Cara, vai ter um momento que você vai precisar trocar, e a troca se impõe a partir de dinheiro no mundo que a gente está. Então, Sim, é isso, para escapar disso, você teria que ter conseguir restabelecer um esquema de troca entre comunidades que não fosse baseada nisso, mas a questão do poder do dinheiro é que ele sempre tem uma chance de se tornar mais forte de qualquer coisa, entendeu? De romper qualquer pacto dessas comunidades que se estabelecer se ele entrar bagunçando, né? sim. O E ele. clássico, assim, sei lá, você fez sua comunidade autossuficiente, não sei, tá funcionando, vocês estão vindo, mas de repente vem um maluco e fala, não, eu vou oferecer 30 vezes o valor do que isso vale, porque, sei lá, eu quero construir um parque de diversões para o meu cachorro aqui. Você vai falar, porra, com esse dinheiro eu vou comprar uma outra muito melhor, a nossa comunidade vai ter uma barra, você vai vender, né? Tipo, então, assim, meio que é isso que eu acho que é esse é o poder do equivalente geral. E é bem concreto, é Sim, mágico e concreto. cara, e assim, eu sei que vai parecer um desvio muito grande, mas é porque eu também estou com essas questões na cabeça. Mas assim, eu estou lendo muito agora esse filósofo americano que é o Stanley Cavell, né? E eu estava lendo ontem, meio febril, sobre ele falando sobre como a filosofia, ela meio que o Wittgenstein reclama que a filosofia, reclama não, mas comenta sobre o caráter de feitiço da filosofia. Que a filosofia fica enfeitiçando, é um discurso que enfeitiça. E ao mesmo tempo que ele fala isso, o Wittgenstein, e isso é uma coisa que o cara marca, né? O Wittgenstein escreve na decadência do Ocidente, digamos assim, né? O Wittgenstein, ele é um cara que é um Spengleriano, né? Ou seja, aquele cara que escreveu o Declínio do Ocidente. E o declínio, ele é, digamos assim, não vem de fora, ele vem de dentro, né? Só que aí uma coisa que eu fiquei pensando também é que assim, um dos grandes temas da filosofia no século XX é o fim da filosofia, né? Só que a filosofia, ela aparece como, assim, se a gente olha historicamente, como aquele discurso que liga todos os discursos, é um metadiscurso e tudo mais, né? Só que a impressão que dá é que em nenhum momento esse discurso está mais forte do que no momento da morte, né? Por quê? A morte, que é o momento em que a gente precisa ficar trazendo todo tempo, mas e a filosofia? Mas e a ontologia? Mas está faltando isso? Isso é um sinal, se esse discurso está entrando tanto, é um sinal de que não tem comunidade, né? Porque uma comunidade, digamos assim, discursiva, suficientemente estabelecida, ela não vai ficar discutindo o papel da filosofia, ela vai discutir as coisas. Só que a filosofia, ela parece forte quando ela não consegue sair da nossa cabeça, que é nesse momento, né? Então, assim, eu acho que tem uma situação parecida com o que você falou do valor dos pobres, né? Que é um discurso, né, ou alguma coisa que é no momento em que ele é mais falso, que ele menos existe, que ele mais está decadente, que ele é o mais forte, justamente porque ele é aquilo que é quase como se ele fosse é isso, é a relação da ausência de relações, que é você não precisa ter nenhuma equivalência, né? E aí a coisa aparece, né? Só que aí vem, eu acho que também uma coisa parecida, que é a dinâmica do acumulador, que é qual é a primeira reação a isso, né? Então eu vou acumular dinheiro, já que não tem nenhuma relação social, né? Já que isso é o que vale por tudo, porque o mundo está decadente, é isso que eu vou fazer. Eu vou acumular dinheiro, né? Eu vou virar o entesourador avarento, né? Que é a pessoa que fica juntando dinheiro para nada, né? E isso é o quê? Isso tipo assim, é o caso clássico do fetiche, né? A pessoa que acha que a fonte do valor do dinheiro está no próprio dinheiro, então você junta o dinheiro, né? Só que isso é diferente do capitalista, porque o capitalista, ele é um avaro também, ele quer juntar dinheiro, mas ele quer juntar dinheiro racionalmente, ou seja,
O capitalista é aquela pessoa que entende que o valor do dinheiro não está nele ser dinheiro, né? Mas está na sua autovalorização, ou seja, no crescimento do dinheiro. É isso que deve ser preservado, né? Então, assim, eu diria que isso é tem uma conversa que estava tendo, acho que com o Renzo, outro dia, né? Eu acho que é mais, tipo assim, o entesourador ele tem que ser lido, eu acho, como um capitalista de crescimento zero, né? Não ler o capitalista como um entesourador inteligente, mas ler o capitalista como um capitalista preguiçoso, sei lá o quê, qual é a palavra, né? Mas você vai ter o investimento. E o que ele faz, o capitalista? Ele vai investir dinheiro para obter mais dinheiro, né? Ou seja, ele vai comprar mercadorias que ele vai poder revender por mais dinheiro, né? E isso é uma coisa, né, que é uma operação sempre perigosa, porque assim, enquanto ele tem dinheiro, ele tem todo o poder, ou seja, ele é o entesourador. Só que ele não consegue aumentar o seu dinheiro se ele não comprar uma mercadoria para tentar revender ela, né? Ou seja, ele precisa arriscar. E é por isso que e isso é uma coisa que para mim só ficou claro lendo o Karatani, que é o capital industrial só vai surgir quando você não tiver mais nenhuma opção para ganhar dinheiro. Quando você puder especular, quando você puder ser um rentista, quando você puder ficar fazendo só trocas de lugares, que é o que não pode mais por causa do caráter global, eu acho. Né? Do capital mercantil, eu acho que tá um pouco em baixa, né? Pelo menos no sentido que tinha antigamente. Né? Mas, assim, são todas formas mais ou menos seguras de lidar com o salto mortalho. Né? O capital industrial é o mais difícil, porque você tem que lidar com pessoas, você tem que fazer desenvolvimentos técnicos, tem que gastar mais dinheiro, né? Então, assim, como você vai acumular capital? Bem, você tem várias formas, né? Você tem, digamos assim, né? Você precisa do dinheiro, né? Que é o que vai permitir com que você circule em diferentes espaços, né? Ou seja, você está num sistema você tá, sei lá, você foi lá comprar especiarias na Índia, né? Você é um Vasco da Gama, né? Aquilo na Índia não vale porra nenhuma. Tu compra, tu paga o que aquilo vale, mas aí quando chega em Portugal, como não tem especiaria, aquilo vale pra caralho. Você não tá roubando ninguém, você não tá cobrando um preço mais caro. É simplesmente que são sistemas de valor diferentes. E aí você ganha nessa circulação, né? E assim, e o dinheiro, né, enfim, essa circulação entre diferentes espaços, ela de certa forma, ela está relacionada ao modo B, né? Por quê? Porque o que vai, digamos assim, permitir essa troca está tá garantido pela instituição do Estado, né? Ou seja, é o Estado que garante que essa operação vai acontecer, né? Então, por isso que você tem o Estado aqui, né? E você pode, né? Você compra uma mercadoria. Deveria estar aqui no sentido de você compra uma mercadoria em outro lugar, mas tudo bem, porque não, nem tudo é perfeito. Mas o valor daquele dinheiro vai ser afiançado pelo Estado, né? Mas o Karatani ele fala uma coisa legal, que é o seguinte: o dinheiro ele está fundado no modo B, porque o dinheiro tem a ver com uma estrutura estatal, tem a ver com uma burocracia, tem a ver com a cunhagem, tem a ver com um terceiro, digamos assim, dizer que sim, vale a mesma coisa essa moeda. Agora, o que o cara vai falar de legal é que o crédito depende do modo A, né? É uma coisa que ele não desenvolve muito, mas assim, eu acho que faz muito sentido, porque Ele o não crédito, desenvolve, mas é muito legal. porra, porque é a É muito, reciprocidade. muito bom. E é uma relação de reciprocidade, né? Eu tô te dando uma coisa e você vai me devolver. Então, assim, vocês veem que é a operação de reciprocidade, né? Tanto que, tipo assim, você tem dinheiro que você consegue fazer, por quê? Porque você teve um empréstimo. Não é isso que é o crédito. O crédito é um empréstimo. Aí você pegou esse dinheiro, investe, vende, aí você restitui. Então, assim, e isso é o que eu achei engraçado, né? Assim, transcender o limite espacial você faz pelo modo B, que você tem um Estado que negocia com outros Estados, você tem as instâncias, né? Em que isso é possível. E, assim, isso é importante porque eu não mencionei, mas, assim,
a expansão não sei se eu ia falar isso depois, mas assim, o Karatani deixa isso bem claro. A expansão mercantil, ela é financiada pelo Estado, porque é caro, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso, né? Tanto que Ele fala assim, quem ganha dinheiro não é os comerciantes. Os comerciantes ganham o quê? Honra. Honra não, né? Eles ganham status, que é o poder, né, Eles ganham o status na corte, porque os caras são brutos, né? É só ver Downton Abbey que dá para entender o que é status, né? Inclusive, eu estou chateado que ainda não consegui ver o segundo filme. Mas, enfim. E o crédito, por outro lado, né, que é uma relação temporal, ela é no modo A. Eu acho que é engraçado, assim, interessante isso, que o crédito, que o modo A acaba tendo um caráter meio temporal e o modo B tem um caráter espacial, né? É curioso isso, assim. Eu sempre fico meio suspeito quando tem essas correspondências, sabe? Porque é bonitinho demais, para ser verdade, sabe? Mas então, assim, e aí o Karatani ele vai sublinhar dois modos de processo de acumulação do capital antes do capitalismo, né? Porque é isso. A tese dele é acúmulo de capital não é o próprio do capitalismo. O que é próprio do capitalismo é que você vai ter um acúmulo de capital ligado à produção de sobrevalor no trabalho, né? Aqui você vai ter o quê? Você vai ter capital mercante e capital usurário. Um é uma troca entre sistemas de valor em regiões diferentes e outra é uma troca de mercadorias entre sistemas de valor em momentos diferentes, né? Então, tipo assim, em algum momento isso vai valer mais do que em outro momento. Então, por isso que eu vou te emprestar dinheiro, né? E aí eu acho que fica... É aí que aparece, né, tipo assim, o fetiche. Porque essas formas de acúmulo fazem parecer que a fonte do acúmulo é o investimento de capital. É porque eu estou gastando dinheiro, seja para bancar minha marinha mercante, seja para emprestar dinheiro. É daí que vem o capital. Não. Na verdade, esse acúmulo ele é possibilitado por uma variação dos sistemas de valor, né? Por uma circulação entre sistemas de valor diferentes, né? O que eu acho, assim, é como se o Karatani, em poucas linhas, resolvesse para mim o problema do fetiche, né? Porque é toda essa questão, né? Se a gente olha para a economia contemporânea, isso para mim é uma coisa que eu gostei muito. Aquele livro de introdução do Grespan, do Jorge Grespan, é muito bom para introdução ao Marx, que na verdade é uma introdução ao Capital. É muito curtinho, mas para mim me deixou bem claro assim, tipo, porque o Marx ele passa a primeira metade da vida dele falando sobre ideólogos, né? Ideologia e tal. Aí isso tudo some do vocabulário dele, né? Só que aí o Grespan deixa muito claro. Quem são os ideólogos do Capital? Bem, os ideólogos do Capital, assim, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha visto tão claro, né? Porque acho que Marx não fala explicitamente. Mas os ideólogos são os economistas, porque são os economistas que estão construindo um discurso que diz que a fonte do valor é o dinheiro, né? E que é uma construção que reproduz a posição de domínio de quem é proprietário de dinheiro, proprietário de capital, né? Então, assim, essa impressão, ela inclusive ela aparece na maneira como as crises do capital se constroem, né? Essa é a coisa massa que o Grespan vai fazer. Porque a crise é o quê? Você tem, digamos assim, é aquele momento que você tem um descolamento entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valor, né? Se a questão é você não deixar a sua taxa de lucro cair, você vai cortar o quê? O investimento. E geralmente você corta onde? Você corta do capital humano, que é justamente aquilo que está produzindo mais valor, né? Então, assim, existe um caráter assim meio contraditório no movimento que é produzido por essa situação fetichizada, né? E é um fetiche que não começa na relação um a um. Isso é um movimento bom do Karatani. O fetiche ele começa na situação do investidor do capital, do Estado que acha que, ou melhor, sei lá, do empresário que acha que a fonte de riquezas do Estado é que eles estão investindo capital. Então, se eu investir meu capital, eu consigo, né?
E é isso complicado, né? Porque, na verdade, o que você tinha lá, né? Eu acho que isso é um ponto interessante no Karatani, né? É que existe uma relação entre lucro e mercadoria no Estado que tem a ver com o monopólio do Estado, né? Não é que o lucro tem a ver com eles investirem dinheiro. O lucro tem a ver com o fato de que você tem um monopólio por causa das distâncias longas e do suporte militar necessário, ou seja, você precisa ter uma estrutura para fazer comércio a longa distância, né? Que é o que vai permitir com que você tenha meios de circulação em espaços diferentes. Meios circulando em espaços diferentes, né? Então, assim, você vai ter trocas que vão acontecer sem que você tenha, digamos assim, eu estou tentando tirar vantagem, né? Por isso que elas são trocas sem perspectiva de lucro para os participantes, né? Quem participa dessas trocas vai ter que revender suas coisas por um valor fixo, né? O que você ganha é status, né? E ainda tem esse caráter, né? Que quem realiza comércio pelo lucro vai entrar em descrédito. Por que isso acontece? Porque justamente o modo de troca que organiza as relações sociais nessa circunstância não é o dinheiro, não é o modo C, é o B, é o status, né? Então, assim, o que ele está falando é o seguinte: existe troca, existe mercadoria, claro, isso existe em todos os modos, em todas as formações sociais, só que no, nas formações sociais em que o modo B é dominante, ou seja, que a figura estatal é quem tem mais poder, quem realiza a troca não vai ganhar dinheiro, né? E isso é uma forma do Estado poder submeter o acúmulo de capital aos seus interesses. Então, não é o capital se autovalorizando para se autovalorizar, que é a estrutura do capitalismo moderno. É o capital se valorizando para bancar o Estado, né? E quando o Estado não quer fazer, ele faz impostos, né? Taxas e impostos, né? Mas, assim, o monopólio ou a aplicação de taxas e impostos grandes é uma forma de você conter o poder destrutivo do mercado, né? Ou seja, você bloqueia o desenvolvimento de trocas comerciais, elas não são autônomas. Por quê? Porque elas ameaçam, né? Então, assim, se quando a gente tem a formação social, que o modo A é predominante, a gente tem uma sociedade contra o Estado, no modo B, na formação social com o modo B, a gente tem o Estado contra o mercado, né? Inclusive, eu nunca li Michael, não sei se leu partes ou se leu tudo, mas eu gosto muito daquela expressão do Brodel, que é que o capitalismo é o antimercado, porque na prática ele mais limita o mercado do que permite ele, né? E eu acho que Não isso li tudo não, não li tudo não. Comecei a quem dera, tô super é queria um voltar, mas sonho. até um daqueles também. Sim. Mas assim, mas é isso, né? Porque assim, você precisa limitar o mercado porque o mercado é altamente destrutível, né? Porque eu acho que é isso, né? O mercado ele é um sinal de que não tem relações sociais, né? Então assim, é aquele negócio. Você tem o Estado quando as relações sociais comunitárias não dão mais conta, e você tem o livre mercado quando as relações estatais também não dão mais conta. E, enfim, e aí ele até faz uma diferença, né, para mostrar que realmente o mercado está contido, é que você vai ter uma diferença entre trocas externas, né, entre diferentes sistemas de valor, que é dominado pelo Estado, e as trocas internas, né, que não é permitido lucro, que é em pequena escala e que geralmente é realizado com crédito, com moedas diferentes das trocas externas. Né? Ou seja, é como se o Estado bloqueasse os vasos comunicantes. Né? Não tem comunicação entre o mercado externo e interno. Né? E esse eu acho que talvez seja o exercício do poder do Estado. O Estado interrompe os dois mercados. Então, eu acho que é isso, sim. Só acho que tem uma. Você mesmo deu, eu acho, a dica para pensar isso, assim, que é o seguinte: é como se você tivesse o Estado surgindo num contexto de enfraquecimento da comunidade.
E aí você tem conflitos entre comunidades, a lógica de reciprocidade que permitia trocas começa a não valer porque está tudo virando guerra, você tem o Estado surgindo como esse elemento que torna possível a criação desse espaço onde as relações entre as diferentes comunidades se tornam de novo possíveis. E aí o Estado, as relações comerciais acontecem debaixo disso. Quando você tem livre mercado, também é esse sinal, porque o que a gente vê, na verdade, quando você vai pensar nessa ideia de livre mercado, de circulação cada vez menos regulada ou desregulada, cada vez mais desregulada de dinheiro, de dinheiro e trabalho, né? Fluxo de dinheiro e trabalho, o que você tem, na verdade, é justamente um Estado que perde cada vez mais controle sobre isso, né? Porque eu acho que essa é toda a discussão. Na verdade, o que você tem, para mim, o grande problema do discurso nacionalista hoje, como forma de apelar à coisa da nação, recuperação de uma comunidade nacional, de uma identidade nacional, para fazer frente a uma série de coisas que justamente destroem as comunidades, que são os fluxos de capitais, ele passa por uma reapropriação do Estado, né? Que tipo restabelecer esse lugar do Estado como essa entidade capaz de mediar esses fluxos de capital e coisa. Embora eu acho que hoje, de novo, assim, essa é uma questão muito minha com o nacional. Eu acho que hoje, assim, primeiro que é deslocado essa ideia de que isso é possível, e segundo que ela, bizarramente, principalmente no nacionalismo de direita, ele vai se confundir justamente com o outro lado, né? Você vai contra o Estado, mas meio que a favor desse capital, mas ao mesmo tempo você é contra fluxo, contra o trânsito cultural entre países. Você topa o trânsito de mercado cultural. Mas também isso é confuso, porque, por exemplo, quando você tem o Steve Bannon criticando a China, por exemplo, a dominância da China do mercado internacional, você está tentando resistir ao capital internacional também. E assim, então fica confuso porque acontece assim, me parece que é vazio, por quê? Porque não dá para criar uma comunidade, tirar, com perdão a expressão, mas tirar uma comunidade do cu. Tipo, essa coisa de, agora vou restabelecer uma nação, então você fica apelando para toda uma nostalgia de uma nação que meio que já faliu, esses laços comunitários, não existe essas comunidades que as pessoas estão apelando mais desse jeito. E você também tem um Estado fraco, que também é cada vez mais incapaz de fazer frente a esses fluxos. Então, você fica meio que todo mundo girando em falso, eu acho. Assim. Eu acho que esse é um problema que para a esquerda também não é fácil. Tipo assim, esse discurso nacional desenvolvimentista, teoricamente progressista, ele vai encontrar a mesma barreira. Tipo assim, o que você acha que acontece se você, de repente, consegue tentar implantar um governo, sabe, nacional desenvolvimentista que vai tentar fazer frente, por exemplo, à China? Você vai se fuder em grandes dimensões, assim, porque você vai depender de um comércio nacional, você não vai estar apto para estar nesse comércio nacional e também não vai, tipo, se fechar, a opção de se fechar, que era o discurso da, sei lá, vou me fechar para fortalecer a economia nacional, entendeu? A industrializar o país. Não funciona mais, cara, tipo, porque não dá mais para fechar, porque o seu próprio povo vai se revoltar contra você porque você está vendendo os troços mais caros, porque não vai ter acesso às coisas que estão tendo lá fora, porque os fluxos estão acontecendo. Sim. Ou seja, assim, essa para mim é o grande ponto, inclusive, do Karatê, né? Eu acho que ele mata ali, assim, a discussão toda, fazer esse livro, esse momento todo ali, naquele momento, a explicação dele na introdução, ele tá lidando com esses problemas, assim, eu acho. Tipo, do que é esse contexto ali de globalização, de não sei o que, é tudo que você tá toda a relação que ele tinha com os movimentos de Seattle, altermundialismo, toda essa coisa, o que é lidar com isso nesse estágio atual do capitalismo? Onde, por exemplo, essas coisas que antes funcionavam, esse apelo ao nacional, esse apelo ao Estado como uma instância de defesa, ele ainda tinha alguma consistência, né? Eu acho que hoje é isso que me parece questionável. Tem consistência? Isso faz sentido acreditar, por exemplo, que dá para realmente ter um governo do Aldis que vai conciliar essa coisa meio PDT, não sei o quê, que vai conciliar interesse nacional com, sabe, um projeto de desenvolvimento industrial e tecnológico de um país sem entrar num conflito fodido com o mercado internacional. Me parece surreal isso. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Se não,
Eu acho. Não, e eu Foi acho que mal. tem uma outra coisa assim no que você falou, que todos todas essas formas são retornos, sabe? Vamos retornar para uma forma passada. E assim, é, sei lá, assim, eu entendo a nostalgia, mas assim, ou talvez eu nem entenda, mas assim, o que eu fico pensando um ganho que eu acho que tá no Karatani é do tipo assim, cara, isso é uma forma histórica. Então, assim, isso era uma solução para um problema. Estamos num outro problema. Então, assim, o Estado ele foi solucionado para criar um problema, para resolver um problema. E se a gente está tentando resolver um outro problema, ele tem que ser outro, né? Por isso que eu acho que, assim, digamos assim, essa microfísica que o Karatani faz do poder, dos modos de troca, ela é muito interessante porque eu acho que ela dá ferramentas. E eu acho que não é à toa que ele seja envolvido com aquela coisa do NAM, né, do New Associationist Movement, que não é resgatar organizações anteriores, é pensar, pô, as organizações elas se estruturam segundo certos princípios, segundo certas estruturas, segundo certas leis. Vamos usar isso a nosso favor para isso que a gente vai fazer, né? Mas não vamos fazer um novo Estado, fortalecer o Estado, vamos fortalecer a nação, porque isso é uma coisa meio, sei lá, né? Tipo, a gente pensa assim nessa situação atual. Ok. O tempo inteiro a gente estava lutando contra o mercado. Se você olha o fim da história, né? É isso, o momento em que o mercado pode fluir livremente. E isso é um pouco o Fukuyama, né? Agora a história acabou, porque agora a gente chegou no livre mercado. Assim, a gente sabe que não é assim porque o modo B assim, né? Enfim, o Estado e a nação não são um bicho pequeno, né? É uma coisa cheia de tensão, né? Enfim, o livre mercado também não existe, né? Eu acho assim, e nunca vai existir porque o modo B não existe o modo C sem o modo A e B. Eu acho que, inclusive, eu fico pensando agora, isso é o problema dos liberais, né? Eles acham que existe o modo C sozinho. Eles acham que dá para ser liberal. Mas o liberalismo, para ser aplicado, você precisa de um Estado. Você precisa ou você precisa de uma nação, ideologia, sei lá, populismo, qual é? Eu até acho assim que isso aí de esse papo até é da boca para fora, né? Tipo assim, tirando os anarcocapitalistas malucos que realmente talvez acreditem nisso porque são malucos, mas nenhum liberal acredita realmente que dá para se prescindir do Estado, tanto que assim, tá lá, o Estado é regulador para caralho, vai interferir para criar o próprio mercado, para criar essa tal liberdade. O que eu vou fazer? Enfim, mas eu ia falar outra coisa. Eu acho que é isso, assim, cara. O que me pegou no Karatê nesse sentido de ficar interessado, ficar obcecado, assim, foi justamente porque eu acho que o que ele rastreia com a estrutura dos três modos e da maneira como eles se articulam é que eu acho que isso nos permite entender justamente a questão que é central ali, me parece, no fundo, que já vai estar lá no History and Repetition, no História e Repetição, que é justamente isso, cara. Tem um mecanismo que é meio que a gente entrou num ciclo de compulsão à repetição de Uhum. certas maneiras de se fazer política, assim. Se você olhar, é sempre esse, não, peraí, então a saída é nacionalismo. Não, não, a saída é uma resistência, não sei o que, ao capital que é feita dessa forma. Não, a saída é um internacionalismo que vai se dar assim. Cara, no fim, a gente fica articulando essas mesmas coisas, mas sem nunca sair do lugar, entendeu? Tipo assim, nada disso, se você pensa num plano sistêmico, mundial, na forma como o capitalismo tardio funciona de forma integrada, né? Se quisesse falar do Beta Rage, a gente estava falando mais cedo, né? Tipo, o capitalismo mundial integrado, ele funciona integrado, e ele é mundial. Sim. Isso é chave, assim, porque isso, assim, você pode criar aparências de coisa, mas tem sempre um limite no fim. É, da mesma forma que a gente falou que nas comunidades esse equivalente geral entra como aquela coisa que esses seus arranjos comunitários eles só funcionam até onde o capital meio que não te vê, meio que não te está dando importância para aquilo ali.
no âmbito dos estados também isso acontece. A verdade é que, assim, talvez você consiga fazer alguns arranjos alternativos se você for meio insignificante, assim. Tipo, a gente pensa, tem um exemplo da Costa Rica, né? Pô, fez lá uma economia experimental. Mas who cares about Costa Rica? Então, assim, isso te permite, é meio como se estivesse um pouco usando o esquema da margem. Tipo, você está ali numa submargem, talvez. E isso Noruega talvez te dê também, né? alguma liberdade de movimento. É, Exato. Mas, assim, são países que, tipo, esses movimentos meio que não afetam esse todo de maneira significativa. Claro, para quem vive na Noruega ou na Costa Rica vai fazer uma diferença do caralho nunca e são, bacana, eu acho que ok. Tipo, não é para nunca dizer são assim, não, não países. adianta fazer isso. A questão é que. Não é que falar que nunca são países de grande Não, você vai quantidade. falar isso, que a questão é que, tipo, quando você pensa em Brasil. Exatamente, era isso que eu ia falar. Tipo, não é assim, porque pensar isso em termos de Brasil mesmo, pensar isso em termos de Rússia, pensar isso em termos de. Pensa os BRICS, foda-se. Se você pensar os BRICS, são países que fazem diferença no comércio mundial, querendo ou não, assim, tipo. É, É, e aí isso não é simples assim para você modificar isso sem que isso não chame a atenção, entendeu? E aí acho que isso é muito importante, assim. Meio que eu acho que o capital só não tem tanta força sobre você se você não interessar o capital. No momento que você interessa, tipo, a tendência é que ele chega atropelando, assim. Enfim. e dá para ver Mas isso. pior que assim, é porque falando assim fica tudo parecendo muito fechado, mas acho que entender isso é importante para poder sair, né? E eu acho que assim, se a gente olha, por exemplo, assim, por que que tem uma coisa tão grande contra indígenas? Acho que são duas razões que não são, assim, não é que uma é mais importante que a outra, porque acho que são duas coisas realmente que devem ser mantidas juntas, porque são dois pontos de vista diferentes. Por um lado, é terra muito produtiva, com minerais, minérios, com sei lá, qualquer coisa assim, mas é material de extração. Por outro lado, também é uma outra forma de organização que não respeita essa lógica e que está numa propriedade valiosa, né? Se fosse, se não, se não interessasse, ninguém ia estar enchendo o saco, né? Claro, iam ter pessoas que são racistas, que são, enfim, xenofóbicas, que iam fazer as coisas, claro. Mas, assim, isso é uma coisa que eu acho que é importante, que é, no, na lógica estatal, o mercado não é a última palavra, né? E o Estado moderno, o Karatani fala uma coisa que eu acho que, assim, aquelas coisas que o Karatani fala, né, e não desenvolve. Só teve Estado absolutista, na verdade, depois da Revolução Francesa. Que é o contrário, né, do que... Só que, assim, por que que ele fala isso? Porque se a gente pega alguém como o Luís XIV, ele está envolvido o tempo inteiro em negociações, que é o modo B, né? Que é você ter que impor o poder, tal, ter que chamar as pessoas para morar na corte, porque aí elas não vão estar longe dos exércitos delas. Negociações o tempo inteiro, né? E esse é o momento em que o Luís XIV não é absolutista, mas o Estado é a figura dominante. Aí quando é que a gente tem o absolutismo? Quando a burguesia chega no poder, a burguesia e a população, que é o quê? Que é quando essa totalidade ela está submetida ao capital. Porque aí não tem mais, aí não faz mais diferenças, brigas internas. Por isso que a coisa consegue se consolidar. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Por isso que se consolida como algo homogêneo, porque não é mais o ponto de disputa. Lá era. Então, como era ponto de disputa, ficava aquela coisa assim, né? Guerras religiosas, conde querendo matar lorde, sei lá o quê. Depois, hoje em dia, assim, faz sentido isso, né? Que seja só o Badiou que gosta de falar muito isso, né? Que é o parlamento, que é parlamento autoritarismo, enfim, uma coisa assim, democracia, enfim, ele fica falando assim, esse falso parlamentarismo, né? Sim, a gente vai votar, a gente vai fazer essas coisas todas, mas assim, se está tendo eleição, é porque talvez não seja já uma coisa tão importante assim. Digo assim, é importante para a gente. E eu acho que isso eu acho que as pessoas ficam perdendo muito fio de cabelo com isso. Que é,
dizer que as coisas são desimportantes numa escala não significa que elas não são importantes em outra, né? Para a nossa vida... Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso, porque eu acho que é muito fácil, assim, e eu acho que é isso que não dá para ter, cair nesse niilismo, assim, tipo, pô, mas é isso, o sistema é foda, não dá para fazer nada, então não adianta, vou desistir. Não, é como eu falei, assim, pro costarriquenho talvez faça diferença pra caralho viver na Costa Rica arranjada desse jeito. É, e eu acho que, tipo, é isso, né? E reconhecer que existe uma força que é externa e que talvez que você não vai controlar a partir do Estado, não vai controlar totalmente, nem impede que você tente controlar um pouco, que tente dar uma ajeitada aqui e ali, entendeu? É isso. Eu acho isso, assim, não consigo confundir isso com tipo, chegar, compreender a complexidade da coisa não me faz achar que não vale a pena votar na próxima eleição, porque não tem diferença entre um e outro, assim. Eu acho que tem uma diferença, por mais pequena que seja, faz uma diferença do caralho na vida prática, né? Então, enfim. Pois é. Ou seja, aqueles caras, se fosse a polêmica da semana no Twitter, eu prefiro que ganhe o homem no primeiro turno mesmo. É. Não, mas eu acho que o problema é isso, né? Assim, essa polêmica, ela me incomoda, por quê? Porque é uma incapacidade de ver que os dois pontos têm razão. Sim, assim, tem que ser muito ingênuo para acreditar que na situação que a gente tem, global, né? Tipo, considerando a quantidade de dinheiro que tem concentrado na mão de pequenos grupos, como o dinheiro tem essa força que o Karatani descreve, né? O dinheiro faz as coisas se moverem, ele tem um poder específico, né? Que é ele poder ser trocado por qualquer coisa, né? Não vai ser nenhuma eleição que vai mudar essa circunstância. Ao mesmo tempo, sim, tipo, também para outra circunstância faz diferença. Eu acho que é isso, né? Tipo assim, o Karatani ele dá ferramentas. Eu acho até uma pena que ele não explore isso tanto no livro dele, porque eu acho que é uma coisa evidente para todo mundo que lê, que os modos, a organização dos modos, ela não se escalona para baixo de maneira homogênea, né? A formação social com o modo ser dominante não é composta de pequenas formações sociais com o modo ser dominante, né? Pelo contrário, né? Então, assim, eu até diria, talvez, que só a formação social global pode ter o modo de ser como dominante. Nenhuma outra pode ter. Mas isso talvez teria que provar, né? Mas, enfim. Eu acho que você está certo. Eu acho que justamente a gente está vivendo um momento em que essa dominância do modo de ser está se tornando mais visível, não só mais visível, acho que está se tornando mais presente em outros arranjos, que é justamente, acho que é essa a discussão lá do valor dos pobres. É isso, Sim. assim. Ou quando você pensa em precarização, por exemplo. Tipo, eu acho que ela está entrando em outros tipos de articulação que antes meio que ficavam mais imunes. E talvez isso, por exemplo, é um troço que é uma questão que pode fazer diferença, assim. Como que você pode ter arranjos, por exemplo, em que um determinado estado, mesmo estando submetido ao modo C no plano global, talvez fortaleça comunidade. Eu não estou falando necessariamente de nação, estou pensando nessa maneira de entender o modo A como comunidade também, mas de possibilitar que esses outros tipos de modos de troca existam, entendeu? E não sejam todos, digamos, sobredeterminados pelo modo C, exceto esse mais global, que aí o Estado mesmo vai lidar com ele. Acho que isso é inevitável, vai ter impactos, vai ter coisa. Mas eu acho que isso, assim, o problema é que o que eu acho meio paradoxo do discurso nacionalista de direita hoje, é a maneira como ele, às vezes, não percebe isso, que, tipo, esse estado mínimo... Eu acho que não, acho que tem um truque aí, que eu estou pensando é diferente disso. Mas, assim, aqui no plano discursivo, tem uma aparente contradição entre você estimular mercado e querer comunidade. Mas
É que tem um truque, né? Que é aquela discussão da thread dessa semana lá, da thread da família da semana passada, que é justamente isso. Eu acho que o truque não é jogar, tirar o Estado da jogada para você ter um outro tipo de Estado que é baseado nessa lógica meio patriarcal da família, né? Que, tipo, você deixa o dinheiro como coisa dominante, mas é o momento em que você consegue estabelecer relações de poder a partir dessa dominância financeira, você determina outros tipos de relações, né? Então, eu acho que é isso que está em jogo, assim. Não é tirar o Estado da jogada, é meio que criar condições para a recolocação de um certo estado despótico, diria assim. Mas tá aí, isso aí eu acho que é um negócio para explorar um pouco melhor. Inclusive, acho que tem jogo aí para teste isso aí. Acho que é bom. Eu fiquei pensando também numa coisa que eu fiquei pensando naquela coisa do Valeu. É Valeu? Do Paz? Eu não sei, era um slogan que ele estava usando, eu não vi o que que Não, é. é uma empresa municipal de entregadores. Ah, sim. Eu acho que assim, é uma compreensão muito, assim, se vai dar certo, eu não sei. Mas é uma compreensão muito clara de qual é o papel do Estado. O Estado realmente está aqui para travar o mercado. E é isso. Só que ele consegue jogar na língua do modo C, que é o modo no qual os Estados estão inseridos, só que ele bota os interesses do Estado, que é de onde ele está, que é vamos melhorar a situação para os restaurantes e para os entregadores, né? Desde que Então, o negócio jogue junto. uma das coisas que eu estava pensando nessa coisa da precarização era justamente entender os esforços desses dois sentidos, porque esses estavam acontecendo, não é só no Rio, tem umas outras prefeituras, acho que do interior de São Paulo, que fizeram programas semelhantes e tal. E eu acho que tem duas coisas. Uma é que é legal a resistência ao mercado, de não ser o mercado, essa figura da plataforma não ser essa meio que materialização do desse modo ser nessas trocas menores, né? Nesse âmbito dos serviços aí. Por outro lado, eu queria ver também isso como que podia avançar iniciativas que fossem nesse sentido, mas tivessem tivessem mais fundamentadas no modo A mesmo, de Sim. cooperativismo, de, tipo, essa que é a questão, entendeu? Entende que assim, eu entendo que talvez a gente pudesse pensar aqui numa estratégia, aqui tô improvisando agora, mas numa tentativa de plataformização baseada no associacionismo, você tem uma relação de A tentando controlar C. E o que você tem com essa intervenção do Estado tentando regular é uma tentativa de B controlar C. Talvez até para sustentar, para permitir uma manutenção de um A. Não sei. Teria que especular mais. Mas maneiro, maneiro. Acho que gostei dessa. Acho que essa discussão foi legal. Pena que ninguém Boa. veio, mas eu acho que fica bom, porque aí eu pensei, você sobe depois, né? O pessoal pode ver e aí Não, a gente sim. toca. A Porque partir daí. assim, acho que eu não sei, acho que o Renzo me falou que ele ia estar ocupado hoje. E o Felipe, eu acho que ele está em Brasília com a família, mas eu tinha visto na internet. Então, acho que é por isso. Beleza. Aí tem Mas outros. no fim foi legal, curti. Foi ótimo. Não, foi Já que bom. ele não pode beber ultimamente, a gente fica trocando ideia aí, né? É isso. Então, na semana que vem, Totem Tabu. Beleza.